Esses maus hábitos no café da manhã podem levar a sarcopenia e dores musculares em adultos mais velhos. Imagine isto. Você acabou de acordar, mas em vez de se sentir renovado, seus músculos estão pesados, como se estivessem cheios de chumbo. Até uma tarefa simples, como servir um copo d'água, parece uma conquista monumental. Você pode pensar que é a idade. Mas e se a razão não for a idade, mas sim um hábito matinal que você nem percebe? Você sabia que 7 em cada 10 pessoas com mais de 60 anos experimentam fraqueza muscular, começando pelo que comem no café da manhã? Acontece que mesmo que você esteja tentando se manter ativo, apenas um erro à mesa pode desencadear uma reação em cadeia de sarcopenia, que é a perda gradual de massa muscular e força. Isso não é apenas fadiga, é um sinal de que seu corpo está passando por mudanças de dentro para fora. Não cometa este erro. O que parece um café da manhã saudável pode, na verdade, acelerar o envelhecimento muscular, aumentar a dor e até mesmo levar a lesões. Sim, nós também achávamos que tudo se resumia ao movimento, até vermos as evidências. Neste artigo, vamos discutir os 10 erros mais comuns no café da manhã cometidos por pessoas com 65 anos ou mais, que podem prejudicar silenciosamente seus níveis de energia. Você pode se surpreender. Alguns desses erros você comete todos os dias. Bônus: dicas baseadas em ciência que realmente funcionam. Se você soubesse disso há 5 anos, poderia se sentir de forma diferente hoje. Mas você ainda tem uma chance de mudar tudo. Comece com um passo simples amanhã. Este é o erro número 10 e nos leva à contagem regressiva para o maior erro que faz os músculos envelhecerem mais rápido do que deveriam. Escute até o final e assuma o controle da sua força a cada passo e a cada movimento. E aqui está o erro. Um café da manhã composto apenas por carboidratos é um inimigo silencioso dos seus músculos. Você sabia que sua aparentemente comum tigela de cereal pela manhã pode estar agindo contra você? Costumamos pensar em alimentos para o café da manhã, como pão, doces ou aveia doce, como escolhas seguras. Mas não é tão simples quanto parece. Imagine isto. Você acorda para um novo dia, coloca a chaleira no fogo, corta um pouco de pão ou aquece sua aveia. Tudo parece aconchegante e familiar. Mas depois de uma hora, de repente, há uma queda de energia, o estômago ronca e, às vezes, até irritação. Por que isso acontece? Acontece que ter um café da manhã composto apenas por carboidratos desencadeia uma reação em cadeia no corpo, que é especialmente perigosa após os 65 anos. Quando você come apenas carboidratos, seus níveis de açúcar no sangue disparam e depois caem rapidamente. Por volta da metade da manhã, você se sente com fome e cansado novamente, pois seu corpo anseia por um impulso de energia. Esse tipo de padrão alimentar sobrecarrega o pâncreas, desregula o metabolismo e não fornece aos músculos um suprimento constante de energia. Você achou que era apenas um café da manhã leve? O que é ainda mais preocupante é que esse tipo de café da manhã é quase desprovido de proteína, o nutriente que seus músculos precisam, especialmente após os 65 anos. Se você não consumir pelo menos 10, 15 gramas de proteína pela manhã, seu corpo começa a quebrar músculos para obter os aminoácidos de que precisa para o coração e o cérebro funcionarem. É assim que a sarcopenia começa. Os músculos desaparecem gradualmente e inevitavelmente,
E você pode não perceber como está perdendo força ao longo dos anos. Cientistas provaram que um café da manhã saudável pode levar à perda de massa muscular. Pesquisas confirmam que, para adultos mais velhos, um café da manhã composto apenas por carboidratos acelera a perda de massa muscular. Os músculos enfraquecem, a dor aparece, a caminhada se torna instável e cada movimento se torna mais desafiador. Parece que tudo começou com uma tigela familiar de mingau de aveia pela manhã, ou uma fatia de pão torrado. Se você quer manter a força, energia e confiança nos seus movimentos, basta adicionar um pedaço de queijo cottage, um ovo, um pouco de peixe ou um iogurte sem açúcar à sua aveia ou pão pela manhã. Faça do café da manhã uma refeição realmente nutritiva. Mas este é apenas o terceiro erro. Há até erros ainda mais surpreendentes pela frente que podem prejudicar a saúde muscular. Você está pronto para aprender sobre o mais doce equívoco da sua rotina matinal? Você sabia que seu croissant recheado de geleia favorito ou suas panquecas com mel poderiam estar literalmente consumindo seus músculos todas as manhãs? Estas não são apenas calorias para prazer. Elas representam uma ameaça oculta, especialmente se você tiver mais de 60 anos. Não cometa este erro no café da manhã, ou os efeitos do envelhecimento chegarão mais cedo do que você espera. O que você não sabia sobre cafés da manhã doces? Carboidratos simples como pão branco, doces, geleias e sucos causam um aumento rápido nos níveis de açúcar no sangue. O corpo é forçado a responder com uma liberação de insulina. Na juventude, isso é pouco perceptível, mas após os 60 anos, as células se tornam menos responsivas à insulina. O açúcar se acumula e um processo começa que muitas vezes permanece invisível por um longo tempo. Acontece que o excesso de açúcar aumenta o estresse oxidativo, como pequenas faíscas microscópicas que danificam suas células, incluindo as preciosas fibras musculares. Além disso, o açúcar aumenta a inflamação crônica, dificultando a recuperação dos músculos. Se você pensou que os doces apenas arruinam sua silhueta, aqui está uma verdade inesperada. Eles aceleram a sarcopenia e a dor muscular. Pesquisas mostram que pessoas acima de 65 anos que costumam ter café da manhã doce experimentam fraqueza muscular, perda de elasticidade e uma resposta reduzida à atividade física. Agora imagine, você começa o seu dia com uma xícara de chá doce e um pastel. E apenas algumas horas depois, você começa a sentir fraqueza nas pernas, fadiga e tontura? Isso não é apenas uma coincidência. Poucas pessoas sabem que até mesmo um único doce açucarado pode desencadear microinflamação e estresse nos músculos de pessoas com 65 anos ou mais. Nesse momento, seus músculos são como uma casa sendo reformada com açúcar em vez de tijolos. Na superfície, tudo parece bem, mas internamente as coisas já estão se desmoronando. Substitua um café da manhã açucarado por pratos que incluam proteínas, como ovos, queijo cottage ou queijo, gorduras saudáveis e carboidratos complexos. Deixe os doces serem uma pequena guloseima por o chá após o almoço, e não uma maneira diária de começar o dia. Se você ainda não experimentou uma nova forma de tomar café da manhã, está perdendo muita coisa. Seus amigos já mudaram para opções de café da manhã mais saudáveis. Faça sua escolha hoje e sinta a diferença. O oito-erro está chegando. Você consegue adivinhar o que quase sempre falta no nosso café da manhã para ter músculos fortes? Vamos revelar o principal segredo agora mesmo.
A falta de proteína no café da manhã é um inimigo silencioso dos seus músculos. Você acha que ter um café da manhã com cereais e uma fatia de pão é perfeitamente aceitável? E se eu te dissesse que esse hábito está drenando sua energia todos os dias, mesmo que você não perceba? O que você não sabia sobre a proteína? Sua deficiência desencadeia um processo oculto de quebra muscular. Imagine uma manhã típica: chá, aveia, pão. Tudo parece familiar, mas poucas pessoas percebem que, sem proteína, um café da manhã, assim, pode se tornar uma armadilha para os seus músculos. Cientistas provaram que, após os 60 anos, os músculos começam a diminuir até 1 grama por dia. Por quê? O corpo não possui os blocos de construção, os aminoácidos, que só podem ser encontrados em alimentos ricos em proteínas. Carne, peixe, queijo cottage, ovos e queijo não são apenas alimentos. Eles são o seu escudo contra a fraqueza, a sensação de peso nas pernas e a dor ao se mover. Você sabia que os adultos mais velhos, na verdade, precisam de mais proteína do que os mais jovens? 1 grama de proteína para cada quilograma de peso corporal. Você pesa 70 quilos? Você precisa de pelo menos 7,85 gramas de proteína por dia. Quanto de proteína você consome pela manhã? Se você ainda não pensou sobre isso, está perdendo muito. O que acontece se você pular a proteína pela manhã? Seu corpo começa a degradar seus próprios músculos para obter os aminoácidos necessários. É como reformar a sua casa derrubando as paredes da sala ao lado. Gradualmente, a massa muscular diminui, levando a fraqueza, peso e dor nas pernas, mesmo após uma caminhada curta. Não cometa esse erro. Os músculos ajudam a manter o equilíbrio e a protegê-lo de quedas. Você vai se surpreender com a facilidade de adicionar proteína ao seu café da manhã. Nenhum esforço heróico é necessário. Adicione um ovo, uma colher de queijo cottage, um pedaço de queijo ou um pouco de peixe à sua mingau. Até mesmo iogurte ou um punhado de nozes enviarão um sinal para os seus músculos. Estou recebendo os nutrientes que preciso para me desempenhar. Por exemplo, mingau de aveia feito com leite, plus, um ovo, plus, meia xícara de kefir, já fornece de 15 a 20 gramas de proteína. E se você adicionar queijo, é ainda mais. Transforme o seu café da manhã em um ritual de autocuidado rico em proteínas, e você notará a diferença em apenas algumas semanas. Os músculos não aparecem do nada. Uma deficiência de proteína pela manhã é um hábito traiçoeiro que gradualmente drena sua energia e alegria de viver. Não deixe esse inimigo vencer. Cuide dos seus músculos todos os dias. Em seguida, vamos discutir o 7º erro mais significativo, que envolve mais um inimigo oculto da sua força. Esse erro, que aparece de forma inesperada, é a evitação de gorduras. E isso pode se tornar a armadilha mais insidiosa para os seus músculos. Por anos, nos disseram: as gorduras são o mal. Manteiga, banha e queijo estão todos fora de cogitação, especialmente à medida que você envelhece. Mas aqui está um fato inesperado. Poucas pessoas sabem que a falta de gorduras pode roubar sua energia, vitalidade e até mesmo a saúde muscular. Lembra quando produtos com baixo teor de gordura começaram a aparecer nas prateleiras e um sanduíche com manteiga se tornou uma ideia assustadora para todos que se preocupavam com a saúde? Mas aqui está a ironia. À medida que você envelhece, cortar as gorduras
pode se tornar um inimigo que trabalha contra você. Não cometa esse erro. Um corpo sem gorduras é como uma casa sem fundação. Começa a desmoronar tijolo por tijolo. As gorduras não são apenas calorias, como muitas pessoas pensam. Elas são essenciais para um metabolismo saudável. Você sabia que sem gorduras, nossos corpos não conseguem absorver as vitaminas A, D, E e K? Imagine só. Você come uma cenoura ou um peixe, mas sem uma gota de óleo, essas vitaminas simplesmente passam direto, sem nenhum benefício para a saúde. A vitamina D é essencial para a coordenação muscular, enquanto a vitamina E as protege de danos. Isso é especialmente importante após os 105 anos. A capacidade do corpo de absorver e sintetizar vitaminas diminui, e sem as gorduras adequadas, as perdas podem se acumular. Mas isso não é tudo. As gorduras desempenham um papel crucial na produção de hormônios como a testosterona e o estrogênio, que afetam diretamente o humor e a força muscular. Quanto menos gordura você tem, mais rápido seus músculos começam a se degradar. Não é visível, mas aos 70 anos, você pode perder até 30% da sua massa muscular, e parte da culpa está em uma dieta com baixo teor de gordura. Você pode ficar surpreso, mas mesmo que você se alimente de forma saudável e evite gorduras, pode sentir fadiga, pele seca e fraqueza muscular. Este é um sinal de alerta. Seu corpo está precisando de combustível. Gorduras saudáveis são essenciais para fornecer energia para longas caminhadas, aproveitar seus hobbies favoritos e cuidar dos seus netos. Se você ainda não experimentou incluir um pouco de manteiga, creme azedo, nozes ou azeite de oliva de alta qualidade na sua dieta, está perdendo muito. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Escolha produtos naturais e evite margarina e substitutos. Cientistas provaram que pessoas com mais de 65 anos que consomem gorduras adequadas têm menos probabilidade de sofrer de sarcopenia e dores musculares. Uma dieta com baixo teor de gordura pode levar a uma diminuição da testosterona, que é o principal aliado dos seus músculos. Imagine seus músculos como faixas elásticas. Sem gorduras, eles se tornam secos, quebradiços e perdem sua elasticidade. Mas apenas adicionar um pouco de azeite à sua mingau ou salada traz de volta sua força e flexibilidade. A oitava razão foi revelada. E agora, atenção, por favor! Restam apenas 7 hábitos, e o próximo pode parecer inofensivo, mas pode minar sua saúde silenciosamente. Você está pronto para descobrir por que começar o seu dia sem a hidratação adequada pode ser um erro crítico? Vamos continuar a contagem regressiva. A 6ª razão, e você definitivamente não esperava por essa. Você sabia que mesmo se você não sentir sede pela manhã, seus músculos podem já estar sofrendo? Acontece que a sensação de sede pode ser enganosa à medida que envelhecemos. Pode parecer que você não quer beber, mas, na realidade, seu corpo já está sinalizando uma secura interna. E aqui está o que acontece. Imagine isso. Você acorda, pega rapidamente um sanduíche para o café da manhã, toma alguns goles de chá e é isso. Você acha que isso é suficiente? Não cometa este erro com o seu corpo. A desidratação pode causar mais danos do que parece. A circulação sanguínea fica lenta, os músculos parecem secar e o metabolismo desacelera. Cada passo parece mais pesado, mas você atribui isso ao envelhecimento, quando às vezes tudo o que é necessário é beber um pouco mais de água.
Fato. Estudos mostraram que até mesmo uma leve desidratação pode reduzir a força e a resistência, fazendo com que a dor muscular seja uma companhia constante ao longo do dia. Poucas pessoas sabem que a falta de água pela manhã acelera a perda de massa muscular, especialmente se você estiver consumindo alimentos secos. Proteínas e vitaminas são absorvidas de forma menos eficaz e os músculos enfraquecem mais rapidamente. Agora, imagine se você simplesmente adicionasse um copo de água ou suco ao seu café da manhã. Você ficará surpreso com a rapidez com que a rigidez desaparece e seus movimentos se tornam mais fluidos. Os verdadeiros entusiastas da saúde sempre mantêm um copo de água na mesa, tão claro quanto uma fonte de montanha. Lembre-se, à medida que envelhecemos, nossos corpos perdem a capacidade de sinalizar a sede de forma oportuna. Se você quer manter músculos fortes e permanecer enérgico, faça da hidratação regular um hábito. Restam apenas 5 razões que podem comprometer seus músculos. E a próxima parece a mais inofensiva, mas é uma verdadeira armadilha. Você está pronto para descobrir? A razão que muitas vezes é subestimada é o hábito de beber café com o estômago vazio. E se você está convencido de que o seu ritual matinal de saborear uma xícara de café aromático é completamente inofensivo, pode estar prestes a se surpreender. O que você não sabia sobre beber café com o estômago vazio? Esse hábito aparentemente inocente pode se transformar em uma armadilha oculta para os seus músculos, especialmente após os 65 anos. Não faça isso com o seu café. Pode ser prejudicial. Pense em quantas vezes você acordou e imediatamente pegou a sua caneca favorita, deixando o café da manhã em segundo plano. Para muitos, é uma maneira de acordar mais rápido e sentir um aumento de energia. No entanto, poucos sabem que beber café com o estômago vazio pode aumentar a excreção de cálcio e magnésio, minerais que são essenciais para o funcionamento adequado dos músculos e a recuperação. Acontece que essas substâncias são o que ajudam nossos músculos a contrair, relaxar e se proteger de cãibras. À medida que envelhecemos, nossos corpos se tornam menos eficientes em reter cálcio e magnésio. Os intestinos os absorvem de forma menos eficaz. Os rins os excretam mais rapidamente e nossa dieta nem sempre é ideal. E se todas as manhãs começarmos o nosso dia com uma xícara de café de estômago vazio, sem perceber, na verdade, aceleramos a perda desses minerais. Estudos mostraram que beber café de estômago vazio aumenta a depleção de minerais. Fato. Como resultado, as fibras musculares tornam-se fracas, e até mesmo uma simples caminhada ou subir escadas pode levar a cãibras ou dor intensa. Logo, isso é acompanhado por fraqueza, uma sensação de pernas borrachudas e até mesmo o risco de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Você sabia que beber café de estômago vazio pode irritar o revestimento do estômago e dificultar a absorção de proteínas e outros nutrientes dos alimentos que você come em seguida? Isso significa que seus músculos são afetados de ambos os lados. Eles não estão recebendo os minerais ou os blocos de construção necessários para a recuperação. Imagine seus músculos como uma orquestra que está faltando alguns instrumentos essenciais. Se você tirar até mesmo alguns deles, como cálcio e magnésio, a música se transforma em uma cacofonia. Se não houver proteína suficiente, a orquestra não conseguirá tocar uma única melodia. Mas como você pode obter um aumento de energia do café
sem prejudicar seus músculos? É simples. Tome um café da manhã leve, como um pedaço de omelete, um pouco de queijo cottage ou pão com queijo, antes de pegar sua xícara de café. Você ficará surpreso com a facilidade de manter sua força muscular e energia ao longo do dia sem abrir mão do seu ritual favorito. Se você soubesse disso há 5 anos, poderia ter evitado muitos sentimentos desagradáveis. Mas agora, você está equipado com conhecimento. Ainda existem 4 hábitos que podem silenciosamente prejudicar seus músculos. O próximo inimigo invisível, que se esconde no departamento de alimentação saudável, são os cafés da manhã fitness industrializados. Eles podem parecer benéficos, mas muitas vezes decepcionam nossos músculos. O quarto risco para os seus músculos: cafés da manhã fitness prontos. E aqui está o que você provavelmente não sabia sobre eles. Você já percebeu quanto de publicidade existe para cafés da manhã brilhantes e saudáveis? Caixas de granola, barras de energia rotuladas como impulsionadores matinais, granola com nozes e frutas. Parece ser a escolha perfeita para quem quer cuidar de si mesmo sem complicações. Mas não fique muito empolgado ainda. O que está dentro da embalagem pode, na verdade, ser prejudicial para os seus músculos. Você sabia que a maioria dos cafés da manhã fitness comercializados são, na verdade, apenas doces disfarçados? A embalagem promete energia e benefícios para a saúde, mas, na realidade, está cheia de açúcar, xarope de glicose e melaço. Às vezes, o açúcar se disfarça sob nomes como maltodextrina, frutose ou xarope de agave. E aqui está um fato inesperado. Uma porção do que parece ser um café da manhã saudável pode conter até 5 colheres de chá de açúcar. Não faça isso com os seus músculos. Picos frequentes de açúcar levam à inflamação e aceleram o envelhecimento muscular. Especialmente se você tem mais de 60 anos, esse hábito mina silenciosamente sua força e mobilidade. Você acha que está se cuidando, mas, na verdade, seus músculos não estão recebendo combustível. Eles estão recebendo um sinal para se desintegrar. Após 1 mês ou 2 com esses cafés da manhã, você começa a notar fadiga, dor e fraqueza. Acontece que os cafés da manhã fitness muitas vezes carecem de proteínas completas e fibras suficientes. Especificamente, eles são necessários pela manhã para a recuperação e proteção dos músculos. Pense em como, após uma tigela de cereais ou uma barra de proteína, você frequentemente sente uma sensação enganosa de saciedade. 1 hora depois, você está com fome novamente e seus níveis de energia desapareceram. Esta é a armadilha das calorias vazias. Seus músculos não recebem o suporte necessário e seu corpo desperdiça energia lutando contra o açúcar. Pesquisas confirmam que o consumo regular de muesli, granola e barras comprados em lojas aumenta o risco de sarcopenia e distúrbios metabólicos em adultos mais velhos. Fazer do café da manhã com esses produtos um hábito é uma maneira lenta, mas certa, de privar-se de massa muscular. Poucas pessoas sabem que um café da manhã rápido, com um rótulo sofisticado, pode ser uma causa não percebida de fraqueza muscular. Se você ainda não experimentou um café da manhã de verdade, está perdendo muita coisa. Reserve alguns minutos para preparar uma omelete de legumes, queijo cottage com frutas vermelhas ou pão integral coberto com peixe e verduras. Confie em mim. Esse tipo de café da manhã vai energizar seus músculos e fornecer energia duradoura. Deixe sua manhã começar
não com ilusões, mas com um verdadeiro cuidado consigo mesmo. É uma maneira simples de manter sua força, juventude e mobilidade. Seus músculos vão agradecer. A terceira razão na nossa contagem é um café da manhã para levar. Surpreendentemente, esse hábito pode ser uma armadilha para os seus músculos. Pense nisso. Com que frequência você pega um pedaço de pão ou um biscoito seco, enquanto está na correria, mal lavando com um gole de chá? Pode parecer trivial, mas poucas pessoas percebem que tomar café da manhã sem nenhum líquido não se resume apenas a evitar sopa. É uma ameaça oculta à sua saúde. Aqui está um fato inesperado. A comida que entra no corpo sem água se transforma em algo quase como argila seca no estômago. A digestão desacelera. As proteínas e vitaminas são absorvidas de forma menos eficaz e os intestinos começam a ficar preguiçosos. Isso é especialmente preocupante após os 50 anos, quando a sensação de sede diminui e o corpo não consegue enviar sinais de forma oportuna. Por que isso é tão importante pela manhã? Acontece que, após uma noite de jejum, seus músculos precisam de nutrientes mais do que nunca. Sem recebê-los, o corpo começa a degradar suas próprias reservas de tecido muscular. Este é um caminho direto para a sarcopenia, onde a massa muscular diminui, levando ao aumento da fraqueza e da dor. Nutricionistas confirmam que até mesmo a desidratação leve pela manhã diminui o fluxo sanguíneo para os músculos, retarda a eliminação de toxinas e aumenta a rigidez no corpo. Além disso, sem uma hidratação adequada, os alimentos se movem através dos intestinos mais lentamente, aumentando o risco de constipação, inchaço e redução do apetite. Você sabia que apenas um copo de água pela manhã pode ajudar a prevenir esses problemas? Não cometa esse erro. Seu corpo pode sofrer com a simples falta de água no café da manhã. Sempre mantenha um copo de água, chá quente ou compota de frutas na mesa, mesmo que você esteja fazendo uma refeição rápida. Inclua mingau macio, queijo cottage, uma omelete ou frutas no seu café da manhã e certifique-se de beber líquidos suficientes. Você ficará surpreso com a facilidade com que pode dar um impulso à sua digestão e aumentar a energia dos seus músculos ao longo do dia. Mas isso não é tudo. Há uma segunda razão à espreita, mesmo para aqueles que apreciam lanches saudáveis. Parece que comer uma maçã ou uma banana pela manhã é sempre uma boa ideia. Mas será que isso é realmente verdade? O segundo passo para descobrir a razão mais importante pode surpreender muitos. Trata-se de cafés da manhã à base de frutas, que parecem ser o epítome de um estilo de vida saudável. Mas será que eles escondem um perigo do qual você talvez nem esteja ciente? Muitas pessoas acreditam que quanto mais frutas, melhor. Uma maçã, uma banana, uma laranja e o café da manhã está pronto. Tudo é simples, delicioso e fresco. Mas você sabia que um café da manhã assim pode ser uma armadilha para os seus músculos, especialmente se você tem mais de 65 anos? Aqui está um fato inesperado. As frutas não são apenas sobre vitaminas e fibras. Por trás de seu exterior vibrante, elas contêm muito pouco proteína e gorduras saudáveis. Os blocos de construção essenciais, que são cruciais para construir músculos e manter a força. Após os 65 anos, a massa muscular tende a diminuir mais rapidamente do que gostaríamos. Sem proteína suficiente, o corpo precisa obter aminoácidos dos próprios músculos. Não faça isso consigo mesmo. É como remover um tijolo da sua casa todos os dias.
A princípio, você não perceberá nada, mas depois de alguns meses, a parede se tornará fraca e frágil. Porque um café da manhã saudável com frutas pode levar à fraqueza, dor e até problemas de memória. A resposta é simples. Pela manhã, você está recebendo uma rápida dose de açúcar, especificamente frutose. Sente-se como uma onda de energia, mas logo vem a fadiga, tontura e uma nova onda de fome. O corpo não recebeu os blocos de construção necessários para os músculos. Então começa a quebrar o tecido muscular em busca de nutrientes. Fato científico. Estudos mostraram que adultos mais velhos com uma dieta pobre em proteínas perdem força muscular 30% mais rápido. Sim, mesmo que você esteja comendo maçãs e uvas perfeitas. Mas isso não é tudo. Um excesso de frutose coloca uma pressão extra no fígado e no pâncreas, levando a picos de insulina e, consequentemente, a um aumento do risco de diabetes e inflamação crônica. A inflamação crônica, em particular, danifica os músculos e leva a dores persistentes. O que você pode fazer para evitar cair nessa armadilha? Você ficará surpreso com a facilidade com que pode transformar um café da manhã de frutas em um verdadeiro super mix para os seus músculos. Basta adicionar um pouco de queijo cottage, iogurte natural, um punhado de nozes ou um ovo às suas frutas. Você não só obtém vitaminas, mas também proteínas e gorduras saudáveis. Um café da manhã assim te deixará saciado por um longo tempo, apoiará seus músculos e fornecerá energia ao longo do dia. Os verdadeiros conhecedores da longevidade saudável entendem que a força e a vitalidade nos anos mais avançados não são uma coincidência, mas sim o resultado de uma escolha sábia no café da manhã. Quantos blocos de construção você adicionará à sua fortaleza amanhã de manhã? A escolha é sua. A principal razão é que pular o café da manhã é um dos 2 hábitos mais perigosos. Você sempre esteve convencido de que, se não sente vontade de comer pela manhã, é melhor para o seu corpo? Nós também pensávamos assim, até encontrarmos um surpreendente paradoxo científico. O hábito de pular o café da manhã após os 65 anos pode enfraquecer rapidamente os seus músculos, mesmo que você não perceba. Imagine uma manhã familiar. Está ensolarado lá fora. Você acabou de acordar, sentindo-se um pouco fraco, mas decide se limitar a uma xícara de chá ou café. Vou tomar café da manhã mais tarde. Não há tempo agora, você pensa. E então se deixa levar pelas suas responsabilidades. A verdadeira fome só aparece na hora do almoço. Mas o problema é que, até lá, você já está com pouca energia e seus músculos parecem gelatina. Você sabia que pular o café da manhã pode ser muito mais perigoso para pessoas idosas do que parece? Pesquisas científicas mostraram que, após os 65 anos, o corpo perde massa muscular 2 vezes mais rápido do que na juventude. Enquanto você dorme, seus músculos se decompõem em blocos de construção para fornecer ao corpo nutrientes essenciais. Se eles não receberem um novo suprimento de proteínas, gorduras e vitaminas pela manhã, a deterioração continua dia após dia. Pesquisas indicam que o hábito de pular o café da manhã acelera o envelhecimento muscular, aumenta a fraqueza e reduz a resistência. Fato: adultos mais velhos que pulam o café da manhã podem perder até 30% mais massa muscular e têm mais chances de sofrer quedas, fraturas e fadiga crônica. O corpo não consegue compensar as refeições perdidas. Mesmo o almoço mais pesado não vai resolver isso.
Agora imagine isto: cada café da manhã perdido é como dar um pequeno passo para trás em força e independência. Quanto mais fracos seus músculos, menos motivação você tem para se mover, e menos provável é que você tenha vontade de tomar café da manhã. É por isso que esse hábito é uma armadilha tanto para a atividade quanto para a longevidade. Não cometa esse erro. Seus músculos anseiam por nutrientes todas as manhãs, assim como as flores anseiam por sua primeira rega após uma seca. Mesmo que seu apetite seja modesto, comece devagar. Um copo de água, um pedaço de queijo cottage, um ovo, uma fatia de queijo ou um punhado de nozes. Você ficará surpreso com a facilidade com que pode recuperar sua energia e confiança ao se mover. Tudo o que você precisa é de um café da manhã simples. Vamos resumir os pontos principais. Aqui estão algumas etapas simples que você pode seguir agora mesmo. Não são necessários planos complicados ou dietas rigorosas. Basta adicionar um pouco de queijo cottage ou um ovo à sua aveia, uma fatia de queijo ao seu chá e um pouco de peixe ou um pouco de carne cozida aos seus legumes. Esse tipo de café da manhã é como a fundação de uma casa sólida. Sustenta seus músculos e lhe dá energia e independência. Se você ainda não experimentou essa abordagem, está perdendo muito. Afinal, apenas um café da manhã saudável pode aumentar significativamente seu bem-estar em apenas 2, 3 semanas. Imagine acordar, sentindo uma onda de energia, experimentando menos dor e tendo mais alegria e vontade de se mover. Cada novo dia te cumprimenta com confiança e uma sensação de juventude interior. E aqui está a principal lição: nunca é tarde demais para cuidar de si mesmo. Uma pequena mudança no seu café da manhã hoje é a chave para uma vida ativa, longa e verdadeiramente feliz. Experimente e veja a diferença por si mesmo.